vai ter aí em Macapá, no estado do Amapá, a família ao pé da cruz. Bispo Josué, bom dia. Olá, Bispo Renato, bom dia. E aqui em Macapá, Bispo, também estamos vivendo essa fé, né? Dia 3 de abril, como aconteceu com a Dona Breva, ela que manifestou a fé crendo. Quando a pessoa crê, Bispo Renato, é o que se cumpre a palavra, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ela creu e a resposta veio para a vida dela. E aqui em Macapá não será diferente. Todo estado estaremos vivendo essa fé também. E acontecerá nos templos aí, não é isso? É, exatamente. Cada igreja universal, aqui na nossa sede estadual, na Getúlio Vargas 59, e também todos os templos espalhados aqui em todo o estado. Agora, para quem está no rádio nos ouvindo agora, o Bispo Josué, eu vou tentar descrever, porque eu estou vendo o Bispo Josué por vídeo. O Bispo Josué está com um capacete de quem está trabalhando numa obra, um capacete branco, um colete laranja, daqueles de guarda de trânsito, para chamar a atenção, para não ser atropelado na esquina. E ele está aí no santuário, na nave, né, que nós chamamos, da nossa nova catedral do estado do Amapá, a catedral em Macapá, que está sendo construída e já terminou a sua fase 1. Está prestes a entrar na sua fase 2. Bispo Josué, que está aí nas futuras instalações da nova catedral do estado do Amapá. O Amapá, que é a Igreja Universal, já está há quantos anos, Bispo Josué? Bispo, há mais de 30 anos, Bispo. 31 anos. 31 anos e mais ou menos como a tenda que movia lá no deserto e quando chegou em Israel, ora estava num lado, ora estava no outro, e até Deus ter um templo que ele poderia chamar de seu. Aí também em Macapá, a igreja já mudou algumas vezes de localidade, alugando imóveis, pagando um aluguel caro, mas finalmente vai ter agora a casa para chamar de sua, a nova catedral aí no Macapá. Fale um pouquinho sobre isso, Bispo Misael, e eu entendo que você tem aí também uma pessoa que vai falar um pouquinho da sua experiência chegando aí na Igreja Universal do Amapá. Exatamente, Bispo Renato. Aqui, como as pessoas que estão acompanhando pelo vídeo, esse santuário, onde será a casa de oração para todos os povos. E nós podemos ver, Bispo Renato, a alegria das pessoas, depois de 30 anos, com essa construção. Só em estar aqui na primeira fase, as pessoas já ficam impactadas. Agora, o senhor imagina quando essa obra estiver concluída. Foi concluída agora a primeira fase, e como o senhor falou, né? Depois de muitas mudanças, em tempos alugados, graças a Deus, chegamos no lugar que as pessoas aqui realmente merecem ter um tempo como esse, aqui em Macapá, e como aconteceu com tantas pessoas, Bispo Renato, que chegaram aqui com a vida sofrida, destruída, fracassada, e hoje estão com a sua vida transformada, que foi o que aconteceu com a Dona Elizabeth. Nós vamos aproveitar aqui o momento, Bispo, se aproximar da Dona Elizabeth, e ela vai contar um pouco da experiência dela, que ela teve, Bispo Renato, quando ela chegou aqui, quando era a antiga sede estadual. Por favor, Dona Elizabeth. Caiu o microfone. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Bom dia, Bispo. Bom dia, Elizabeth. E aí, você chegou há quanto tempo na Igreja Universal aí de Macapá? Vou colocar aqui o microfone que caiu aqui, Bispo, por favor. Desculpa, Bispo, agora estou escutando. Então, você chegou há quanto tempo aí na catedral, na Igreja de Macapá? E, Bispo, eu cheguei aqui na catedral hoje... no final desse ano vai fazer 10 anos que eu sou membro da Igreja Universal. Cheguei no final de 2016. Então, você chegou em que situação aí? Como é que você foi recebida? O que aconteceu? Você hoje 10 anos na igreja, vendo aí esse local onde você chegou, aí era o local da nova catedral, era um local que a igreja alugava, que a igreja, enfim, umas instalações assim precárias. E hoje você está vendo aí a construção da igreja. Fale um pouquinho dessa sua chegada e também a reconstrução da sua vida. Sim, Bispo, eu cheguei aqui exatamente, né? Assim, dessa maneira que a maioria das pessoas chegam aqui, exatamente nesse lugar.
era realmente um local bem mais simples do que esse que está construído, né? Mas aqui eu fui bem acolhida. Eu cheguei com um casamento falido, né? Um casamento que já tinha desistido do casamento. Na realidade, eu vim aqui para procurar pela minha vida financeira. Eu cheguei na segunda-feira, querendo tirar a minha empresa da falência, que eu cheguei falida, com uma dívida assim impagável, uma dívida de quase R$500 mil. Só que o meu casamento eu já tinha deixado de lado. Na realidade, eu queria reconstruir a minha vida financeira. Aí eu cheguei aqui na segunda, ouvi uma palavra no final da reunião, que antigamente se chamava Pacto com Deus. Eu era a Nação dos 318. Aí eu cheguei na segunda, no final da reunião, conversei com o pastor, comecei a contar meus problemas, e ele falou para mim que, na realidade, eu tinha que buscar minha libertação. Porque o mal, a raiz daquele mal, era, na realidade, era espiritual. Aí eu comecei a vir às sextas-feiras, buscando a minha libertação. Foi quando eu vi que eu precisava mesmo, não era reconstruir a minha empresa, meu casamento, era me reconstruir com Deus. A minha fidelidade com Deus. Porque, na realidade, eu criada numa família evangélica. Só que quando eu casei, eu me distanciei de Deus, eu não tive aquele encontro com Deus. Aí eu cheguei aqui e comecei a buscar dias segundas e sextas. Depois eu tive a necessidade de conhecer mais Deus, né? Para saber que só Ele poderia mudar a minha história, a história da minha vida. E comecei a vir também aos domingos. Aí comecei a vir segunda, sexta, domingo. E isso como eu casada, né, eu já tinha um casamento de aparência há muito tempo, as pessoas não se importavam. As coisas que eu fazia, que eu só lembro mesmo para testemunhar, que eu me envergonho do meu passado. É só para dar testemunho. Aí as pessoas que não se incomodavam com o meu mau comportamento, elas começaram a se incomodar por eu estar frequentando a Igreja Universal. Começaram a falar, vão fazer lavagem cerebral em você, vão roubar o que você tem. Se eu não tinha nada, uma pessoa endividada, com dívida de R$500 mil, roubar o quê? Aí eu comecei a buscar, não me importei com as opiniões de ninguém, que as pessoas falavam, as fake news, né, que as pessoas enviavam, porque elas fazem isso. Você, quando começa a frequentar a Igreja Universal, incomoda o inferno. E as pessoas se incomodam por você estar frequentando, elas tentam lembrar para você do seu passado, falar que não tem jeito. E nisso, meu marido, ele se incomodou também. Ele falou que eu estava virando uma fanática religiosa. Mas, na realidade, eu só conseguia dormir, ter paz, porque eu estava realmente buscando a Deus. Então, eu comecei a vir às quartas-feiras também. Aí, a minha semana estava toda ocupada, porque realmente aquela paz era tudo que eu precisava. Então, foi um ano que eu comecei a vir só. Inclusive, a virada de ano de 2016... eu passei sozinha na igreja. Sempre eu passava com a minha família em festas, em praça, com amigos. Esse ano de 2016 eu passei sozinha não, com Deus, né? Porque o meu marido perguntou. Eu convidei ele para vir comigo, parecia que eu tinha ofendido quando eu falei para ele que ele também tinha uma visão totalmente errada da igreja. Aí ele perguntou, você vai prefere passar na igreja com a sua família? Eu disse, não, vou passar com Jesus. E foi a melhor decisão que eu tomei. Aí eu comecei a minha caminhada. Você entendeu que precisava se reconstruir primeiro, para que depois tudo mais. Não é diferente de uma construção, como a construção que vocês estão aí visitando agora, a construção da nossa nova catedral. Começa-se com o alicerce. Começa-se com as fundações, com as colunas, com a estrutura. Não é? A construção aí foi dividida em duas fases. A primeira fase acabou. É a fase da estrutura. Não está bonita. Né? Está tudo no grosso. Né? Está tudo aí no cru. O chão está cru, de cimento, as colunas estão cruas, ainda não tem telhado. Não é? Mas a estrutura está aí. Agora pode vir a fase 2, que é cobrir, que é pintar, colocar os ladrilhos, colocar os detalhes, o acabamento, e assim se constrói um edifício, uma casa.
E é assim que Deus faz na nossa vida. O problema é que muitas pessoas vêm para Deus preocupadas mais com a cosmética, com a aparência, do que com o interior. E quando você entendeu isso, que você precisava reconstruir o seu interior primeiro, é claro que as pessoas não entendem, a família não entende, mas é o preço. E aí, como está a sua vida hoje, 10 anos depois, sua dívida de $500 mil, seu casamento, sua vida pessoal, como é que está hoje, Elizabeth? Ei, bispo, logo que esse primeiro ano que eu passei foi um ano muito difícil para mim, justamente porque eu achava assim, quando eu não tinha entendimento, que ser rápido nas coisas, mas só que Deus foi me dando estratégias de negociar com o fornecedor, de pagar os funcionários, de ter ideias novas. E nós fomos conseguindo pagar as dívidas quando eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar, que é buscar em primeiro o reino de Deus. É que fala sempre na igreja, que está escrito na palavra. E assim, teve um dia que eu, sem convidar o meu marido, que sempre me criticava, me acusava, ele muito feio, porque, na realidade, a família fica observando o nosso comportamento, né? O nosso testemunho maior. A pessoa não lê a palavra, não busca Deus, não lê a Bíblia, mas ela observa o nosso comportamento. E ele viu que as coisas estavam dando certo, e teve uma quarta-feira que ele se arrumou comigo e nunca mais deixou de vir. E eu sou grata a Deus que nós pagamos as nossas dívidas, nós tivemos um grande milagre de continuar com a mesma empresa, porque o que acontece? O empresário, ele, muitas vezes, né, ele encerra uma empresa, deixa a dívida, abre o nome de outra pessoa, nós voltamos para o mesmo lugar, com o mesmo nome, com os funcionários, e nós somos gratos a Deus, somos gratos a Deus, nossa família. Assim, eu já dei um testemunho aqui antes, eu me emociono muito, porque eu sei que essa estrutura aqui é uma família reconstruída, cada coluna dessa é uma pessoa viciada que foi liberta. São filhos que retornam para os pais, a paz na família. Então, isso aqui é muito gratificante ver isso aqui que Deus faz na vida das pessoas, né? É tão simples, né? Tão simples. Acredito que Deus faz na vida das pessoas, basta nós crermos, né? A pessoa, essa visão é muito importante que todos tenham quando eles veem a igreja erguendo um templo, construindo, abrindo uma casa, por mais simples que seja, ou por mais completa como essa catedral de Macapá vai ser, ela entenda que a abertura de uma igreja é a abertura da porta dos céus para as pessoas que buscam a Deus. Aí, como você disse, cada coluna é uma família restaurada, é um viciado liberto, é um casamento reconstruído, como a sua vida, a vida da sua família. Então, e o mais importante é a pessoa se tornar o templo do Espírito Santo. As igrejas são construídas para que as pessoas que visitam este local se tornem templos do Espírito Santo. Porque Deus não quer habitar nesse lugar de cimento. Ele quer habitar dentro do coração das pessoas. E esse é o propósito. E mais uma vez, nós vamos fazer esse mutirão todo o Brasil, assim como eu falava domingo aqui, quando o Templo de Salomão foi construído, o povo do Amapá ajudou. Sem ter a sua casa própria, não é? A sua igreja própria, o povo do Amapá ajudou. Todo mundo ajudou a construir o Templo de Salomão. Agora chegou a vez do Brasil todo ajudar a construir a nossa Catedral de Macapá. E é o que nós vamos fazer nesse domingo. E fazemos esse apelo a todas as pessoas que creem para nos ajudar nessa segunda fase da construção da Catedral do Amapá, aí em Macapá. Bispo Josué, muito obrigado. Algum último recado? Quero agradecer a Elizabeth pelo testemunho dela também. Alguma última palavra? Só agradecer, bispo, a todos que estão acompanhando o programa, que têm contribuído. E esse mutirão que teremos nesse domingo, de fé em todo o país, Deus fará muito mais, bispo, na vida daqueles que contribuírem com esta obra, porque a visão principal, bispo, é a salvação das almas que vão chegar aqui nesse lugar. Obrigado, Bispo Josué. E quem quiser doar pode levar a qualquer templo da Igreja Universal a sua doação ou entrar diretamente agora no site universal.org/doar. Entre lá no site universal.org/doar e você pode fazer a sua doação para ajudar a construção, terminar a obra da Catedral de Macapá. Muito obrigado, Bispo Josué. Deus abençoe.